E foi sancionada nesta semana pelo presidente Lula a lei que muda, que altera tributações de rendas obtidas com os fundos exclusivos de investimento e também as offshores, as empresas no exterior que administram fundos de investimento. A taxação acaba aparecendo como uma das principais estratégias do governo federal para incrementar a arrecadação de impostos, intensificando a tributação sobre os mais afluentes no Brasil. Para a gente entender um pouco mais sobre essa lei, a gente vai conversar a partir de agora com Danilo Leal, especialista em tributação internacional, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, um prazer. Boa tarde. Perfeito. Para começar, queria destacar o caso das offshores, como vinha funcionando essa legislação até aqui e quais são as alterações mais importantes com a aprovação e sanção dessa nova lei. Me parece que o ponto crucial, digamos, é uma taxação anual de 15%, independentemente se o titular do investimento resgatar o lucro ou não. É por aí? Exatamente. A sua posição está corretíssima. O grande ponto dessa nova lei é antecipar a tributação que até então vinha sendo diferida. E por que ela vinha sendo diferida pelo investidor? Porque uma pessoa física está sujeita ao regime de caixa, o que quer dizer que os seus rendimentos apenas são tributados quando ele é convertido em dinheiro propriamente dito. Então, a partir do momento que você simplesmente tinha uma empresa no exterior, você declarava as cotas dessa empresa e todo investimento que requerem aporte de pelo menos 10 milhões de reais. Qual era a regra de tributação e como ficará a partir da sanção dessa nova legislação? E eu me lembro que convencionou-se a chamar os detentores desses fundos exclusivos de super ricos. Quantas pessoas no Brasil têm esses chamados fundos exclusivos? Esse é um ponto interessante, assim, uma questão que talvez não seja clara para todo mundo é que, como regra, o fundo é uma entidade isenta, o que quer dizer que o fundo não paga o tributo. A tributação ela incide no resgate ou na amortização de cotas pelo investidor, ou seja, a tributação ela recai sobre o investidor, nesse caso, né? E o que se espera, o governo espera uma arrecadação conjunta entre offshores e fundos até o final de 2025 da ordem de 30 bilhões. Qual que é o ponto aqui? E isso é muito relevante. O resgate ele já era tributado. O que o governo conseguiu, via aprovação do Congresso Nacional, então não é só o governo, mas o próprio Congresso entende que faz sentido e aprovou, seria uma antecipação naquilo que nós chamamos de come-cotas, né? Que é uma antecipação que você faz em maio e novembro. Então, a partir de agora, esses fundos fechados, os fundos exclusivos, todo o rendimento do período, né, semestral, ele vai ser tributado ali em maio e novembro, então você consegue ter uma antecipação, porque até então você de fato tinha muito investidor que ele não tinha um interesse ou não necessitava daquele rendimento, então ele praticava o reinvestimento. E toda vez que ele reinvestia, ele diferia a tributação aqui no Brasil e conseguia postergar o pagamento de todos os tributos, né? Basicamente imposto de renda. Agora, a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses e muitas discussões, a gente tem tratado disso aqui na Jovem Pan News, observando que o governo trabalha para aumentar a arrecadação com o objetivo de zerar o déficit fiscal no ano que vem. A expectativa com essa medida, aprovada e sancionada pelo presidente da República, é arrecadar algo em torno de 30 bilhões de reais até 2025. Doutor, particularmente, o senhor vê
avanços com essa nova legislação? Havia uma defasagem se nós compararmos com as práticas internacionais? Ou o senhor vê exagero com essa medida? Vamos lá. Essa tentativa de tributação, não só de fundos como de offshore, ela não é só desse governo, tá? Ela já foi uma tentativa que veio de governos anteriores. E então, eu acredito que o Congresso, não só o que está posto hoje, mas mesmo anterior, teve tempo de fazer uma reflexão e julgou que faz sentido. Uma coisa é certa, é que no ano de 2023 nós tivemos um volume muito grande de mudanças tributárias, desde offshores, fundos, a própria reforma tributária, que foi aprovada essa semana, regras de preços de transferência para que o Brasil se aproxime ao OCDE. Então, o que a gente pode dizer é que existe uma movimentação legítima do Congresso e do governo para implementar mudanças tributárias. Agora, é difícil você mexer em um sistema sem que você consiga, que você consiga fazer isso de forma muito perfeita. Então, o que a gente já consegue sentir é que talvez essa nova legislação vai abrir margem para algum tipo de discussão, porque toda vez que o Congresso vai promulgar uma lei, é difícil você esgotar todos os casos. Então, o papel agora nosso, como assessores jurídicos e dos próprios investidores, é fazer essa avaliação para tentar certificar de que, fato, essa tributação não fere ou a Constituição ou qualquer outra norma. Com esse objetivo, né? Para saber se tem essa dinâmica, né? A dinâmica do gato e do rato, né? Não, de fato, quando você pensa, os investidores sempre tentam se organizar da melhor forma a pagar a menor tributação possível, o que não é errado, né? Ninguém necessariamente precisa pagar tributo além daquilo que é devido. O ponto principal agora é que o mercado está tentando digerir é se de fato eu vou ter um impacto tão grande, porque eu tenho uma antecipação, mas de algo que eu já tributo. E nesse ponto, eu diria que houve uma tentativa do Congresso e do governo de acomodar, em alguma medida, o impacto que pode ser para os investidores, com uma certa redução tributária para quem antecipar. Então, quando você olha para o fundo, por exemplo, eu tenho a possibilidade de antecipar pagando 8% do imposto de renda. Então, o ponto principal, eu diria que está todo mundo, nesse momento, analisando qual é o impacto real e efetivo para mim, e eu devo ou não antecipar. Só para dar um exemplo aqui muito simples, nós fizemos aqui uma análise em conjunto com um dos nossos clientes, e o ponto que ele identificou em conjunto com a nossa assessoria foi de que talvez faça sentido antecipar e tributar se ele for alienar os investimentos no intervalo inferior a 10 anos, assumindo, por exemplo, uma alíquota de retorno financeiro de 8%. Então, eu diria que o ponto agora está todo mundo digerindo e tentando entender o que está acontecendo, qual é o impacto real, devo ou não antecipar, porque ao antecipar essa tributação do meu estoque de investimento, eu tenho uma redução. Mas uma coisa é certa, né? O próximo passo, ato seguinte, com certeza vai ser todo mundo fazer uma reflexão em 2 pontos. Existe uma outra forma de eu me reestruturar para que eu, de fato, identifique algum caminho que me permita, dentro daquilo que a lei me permita, pagar menos tributos. E o segundo, muitas vezes, é até migrar um pouquinho o tipo de investimento, né? Porque quando você analisa essa nova lei, ela não capturou todos os fundos, né? Você tem uma série de fundos ou formas de se organizar que não foram afetados, como, por exemplo, o FIP, que é um fundo de investimento em participação que é muito utilizado.
esse monitoramento por parte de investimentos no exterior com instituições que estão sediadas em outros países, né? A obrigação para divulgar esses informes, os balancetes, é do titular do investimento ou é dessas instituições financeiras sediadas no exterior? Como funciona esse monitoramento por parte da Receita para evitar, inclusive, sonegação? Hoje você tem uma série de mecanismos para você conseguir, em que pese o fato, o Brasil não tem, obviamente, um controle, né, cambial, assim, você é livre para fazer essa remessa, mas hoje em dia as próprias instituições financeiras, elas têm uma responsabilidade. Por exemplo, pegando o contexto da própria lei, caso a pessoa física, nesse período de transição, não pague o imposto de renda com participação ali do administrador do fundo, por exemplo, ou o administrador do fundo ou a própria instituição financeira, ela é obrigada a notificar a Receita Federal com o valor do imposto, dados do investidor. Então, obviamente que a lei ela já pensou isso, ela tentou endereçar isso em algumas medidas, especificamente para esses casos, obrigando a própria instituição financeira que está intermediando ali, por exemplo, um produto, ou o administrador do fundo a isso. Mas fato que hoje, mesmo com todo o mecanismo bancário que a gente tem, a Receita tem, além, obviamente, de acordos que a Receita Federal tem com outros países para troca de informações, né? Já foi a época no passado que que não existam pessoas fazendo coisas erradas, mas a verdade é que hoje esse ambiente muito eletrônico que nós vivemos, ele dificulta muito a ocultação de patrimônio por parte de qualquer investidor. Doutor, para encerrar, eu presumo que, diante dessas informações, algumas pessoas acabam ficando preocupadas, mas quem não tem uma offshore, quem não investiu em uma offshore, quem também não tem dinheiro, um recurso suficiente para abrir um fundo exclusivo, mas lá no fundo tem o desejo de investir no exterior, o que você diria para essa pessoa física que tem um montante guardado aqui no Brasil e entende que pode ser uma boa colocar o dinheiro em alguma aplicação no exterior? O senhor recomenda esse tipo de atividade, um investimento, ou somente quem tem muito dinheiro, ou quem tem um recurso que provavelmente colocaria em algum banco brasileiro, mas pode ser também uma boa opção investir no exterior? O que o senhor gostaria de dizer para essa pessoa física? Hoje em dia, primeiro, sob o ponto de vista jurídico, não há nenhum problema investir no exterior, tá? Nada. Então, as pessoas até veem o nome offshore, ele ficou com uma imagem muito ruim. Mas uma offshore nada mais é do que uma empresa no exterior, né? Várias empresas no Brasil têm empresas no exterior, isso é algo absolutamente natural. O ponto, muitas vezes, para quem quer acessar esses mercados, e eu diria que o caminho mais fácil é procurar, em alguma medida, alguma instituição financeira. Porque existem, hoje em dia, inúmeros produtos para que você acesse investimentos estrangeiros, né? Obviamente, quando você pensa em renda fixa, o Brasil ainda tem uma atração muito grande quando você pensa nisso, mas muitos investidores, eles querem ter uma proteção atrelada ao dólar, porque, verdade seja dita, a nossa economia, a economia mundial, ela está atrelada ao dólar. Se você pensa em 2012, nós tínhamos um dólar ali por volta de 2,50. Então, muita gente reflete sobre isso. Fala, poxa, se eu tivesse meu patrimônio em alguma medida dolarizado, além do ganho que eu poderia ter real, eu poderia ainda ter a variação cambial. Então, o ponto para quem tem algum valor, hoje em dia eu diria que procurar uma instituição financeira, existem muitas soluções de investimento estrangeiro de uma maneira muito simples. Com 2 ou 3 cliques de aplicativo já é possível, hoje em dia, você aplicar dinheiro lá fora, ou mesmo com títulos que representam, por exemplo, ações no exterior. Você tem alguns títulos que seria como, para ficar fácil para as pessoas entenderem, como se fosse uma cópia, né? Ele está atrelado ao valor de uma ação do exterior e você consegue fazer isso aqui de diversas maneiras muito simples.
O novo regramento para a taxação de offshores e também fundos exclusivos, em destaque em debate aqui no Fast News na Jovem Pan. Conversamos com o Danilo Leal, advogado especialista em tributação internacional, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja sempre bem-vindo, boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer, até mais. Seguimos com outras informações.